Bom dia, pessoal. Pedi pro Tits. Tits aqui é o meu amigo, nosso companheiro aqui. Fica de pé, Tits. Salve de palmas pro Tits aí. O Tits é parte da liderança do Dunamis junto comigo. A gente tem uma equipe de 7 líderes e nós tocamos o movimento Dunamis. Todo mundo aqui já ouviu falar do Dunamis? Maioria, né? Tá. Nós somos um ministério para-eclesiástico. A gente foca em universitários e jovens profissionais, visando levantar uma geração de líderes para a sociedade, não só para a igreja, mas para a sociedade com o DNA do Reino de Deus. E além disso, também eu e minha esposa, a Júnia, a gente tem um filho pequenininho, 11 meses, o Zach. A gente está há 3 anos liderando uma igreja lá em São Paulo, no Morumbi, Monte Sião, a igreja onde eu nasci. E hoje eu tenho o privilégio de estar pastoreando lá também. Então eu estou entre o pastoreio da igreja local e a liderança desse movimento para-eclesiástico, que a gente tem visto assim como é uma bênção de poder servir o Senhor. E eu queria falar que é uma honra poder estar aqui. O meu amigo Davi Lago já veio aqui algumas vezes, e toda vez que ele vem para Campo Grande ele fala tão bem dessa igreja. E daí calhou que também a gente tem outros amigos em comum que são parte da nossa equipe do Dunamis, o Nathan Borges, lá, que é de Belo Horizonte, mas está morando em São Paulo, e o Helder, que trabalha com moda e também conhece o Aldinho, e veio para o teu casamento, exatamente. Então, a gente está em família. Então, muito obrigado por me receber Tits também. Eu queria hoje ser bem direto ao ponto. Eu tenho algumas coisas que eu queria falar, e eu queria só saber, eu estou falando aqui com a maioria, todo mundo aqui é líder, né? É isso mesmo? É líder, né? Então, eu tenho liderado faz já um tempinho. Eu sei que eu tenho visto que a vida do líder ele é um constante aprendizado. Então, toda oportunidade que eu tenho de aprender um pouco mais sobre liderança, eu sou o primeiro cara lá para sugar ensinamentos de liderança. Tudo é erguido e derrubado em cima dos ombros da liderança. Não tem como você falar uma coisa foi bem sucedida à toa. Não, foi porque tem boa liderança. E se não tem como você falar, aquilo lá foi uma tragédia, fracassou à toa. Não, fracassou por conta de má liderança. Então tudo é resultado de liderança. Então, seja você liderando uma célula, uma igreja, uma empresa, seja você liderando um ministério dentro da tua universidade, seja você liderando uma secretaria na prefeitura, ou um dia uma prefeitura, ou um estado, ou talvez um país, seja o que for que você estiver liderando, tudo ele vai ser um resultado da tua liderança. E uma das coisas que eu comecei a descobrir é que a vida de um líder, ele carrega certos processos. Então, tem algum processo, como se fosse um padrão de processo na vida de um líder, que desde um cara que é empresário, saudações tricolores, meu querido, que agora o São Paulo entre numa nova fase de glória, em nome de Jesus, amém. Voltando ao assunto, que ele tá com o manto sagrado. Esse cara tá ungido, tá com o manto. Tem mais São Paulino aqui? Ô louco, estamos tomando, dominamos tudo aqui. Não tem corintiano, né? Depois a gente faz a libertação em vocês. Vamos lá. Eu quero falar hoje com vocês 3 verdades do processo da vida de um líder. 3 verdades do processo de um líder. E eu quero ser bem assim, direto ao ponto. Isso aqui vai servir para... Obrigado, querido. Isso aqui serve para tanto líder dentro da esfera da igreja como fora da esfera da igreja. Você pode aplicar isso para business, para governo, você pode aplicar isso para educação, para artes, para a área criativa, para os esportes e também para dentro da igreja. Uma coisa interessante quando você começa a liderar é que você precisa entender que 2 Timóteo 1,8 carrega um princípio claro. Abre comigo lá, 2 Timóteo 1,8. Isso aqui é Paulo falando para o seu filho na fé. É o cara que ele gerou na fé e também treinou no ministério, Timóteo. Versículo 8 de 2 Timóteo 1 diz assim. Isso é Paulo falando para o seu discípulo. Ele fala assim: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho,
segundo o poder de Deus. Então para por aqui. Paulo está falando, Deus te deu um poder, Deus te capacitou, Timóteo. Desse poder que você recebeu, vem e me suporta, vem junto comigo e carrega esse fardo, que é o fardo de ser perseguido por aquilo que nós acreditamos. Então, em outras palavras, você já vê que se você quiser ser líder, você nunca vai ser unanimidade. Se tiver que anotar uma coisa, anote isso aí. Um líder nunca lidera na unanimidade. Ele vai ter que aprender a liderar na oposição. Muitas vezes ele vai ter gente que vai estar o apoiando, mas nunca vai ser unânime. E ele fala assim, não se envergonhe de testemunhar do Senhor Jesus e nem da minha condição. Então, em outras palavras, ele está falando assim, ó, não tem vergonha de mim só porque eu sou preso, porque não esqueça que eu sou o teu pai na fé. Não esquece que você está solto aí, mas não é porque você está solto aí que você não tem que carregar o fardo do que eu estou passando aqui dentro. Então o líder ele tem que sempre entender de onde ele veio. Nunca se esqueça de onde você veio. Você pode estar hoje no momento que você está falando para 3, 4 mil pessoas, que nem Timóteo, só para você ter uma noção, Timóteo, aos 34 anos, os teólogos diziam, entre seus 30, na verdade 30 a 35 anos de idade, nessa faixa aí, Timóteo, ele liderava, ele era o bispo da igreja de Éfeso, e está estimado que 300 mil pessoas estavam debaixo da liderança dele. Então você imagina um líder jovem, com seus 30 e poucos anos, liderando 300 mil pessoas. Então, Timóteo, quem concorda comigo que ele tinha um ministério bem sucedido, né? Tá. Então ele está falando assim, ó, Paulo está falando assim, ó, não esquece aí, só porque você está aí na conferência aí, com o estádio lotado, escutando você pregar, que eu estou na cadeia, não esquece de onde você veio. Então o líder não pode esquecer de onde ele veio. Mas olha só, a parte chave que eu queria falar é do versículo 9. Ele fala assim, ó, segundo o poder de Deus. Agora olha só o que Deus faz no versículo 9. Isso aqui é Paulo falando para Timóteo o que Deus faz. Deus nos salvou. Fala comigo, Deus me salvou. E daí ele fala assim, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Então fala comigo assim, Deus me chamou com um chamado santo. Então o primeiro princípio é, não viva só salvo. Não passe o teu cristianismo vivendo apenas salvo. Viva o teu cristianismo nessa terra chamado. Tem muita gente que vai passar o resto da vida só salvo. Eles nunca vão entrar naquilo que é o seu chamado. Você pode ser salvo e nunca viver o teu chamado. Existe essa possibilidade. E é um risco que a gente toma quando a gente não entende que é da nossa responsabilidade descobrir o meu chamado aqui na terra. Você tem um chamado específico que não é o mesmo chamado da pessoa ao teu lado. Você pode pensar, Theo, mas a gente está aqui, a gente está todo mundo na mesma igreja, a gente está participando da igreja de Jesus Cristo aqui na terra, nós queremos o reino dos céus invadindo a terra, nós queremos a igreja de Jesus Cristo aumentando pelo Brasil. Sim, tudo bem, isso aí tem a ver com o teu chamado geral. Tá? Então o que é o chamado geral? Chamado geral falaria, a grande comissão é o chamado geral, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizai-os em nome do Senhor Jesus Cristo, impõe a mão sobre os enfermos, eles serão curados, expulse os demônios. Todo mundo conhece, a grande comissão, Mateus 28 e Marcos 16. Então você pode falar, isso aqui é o meu chamado? É o teu chamado. Que mais é o teu chamado? O grande primeiro mandamento, amar a Deus com tudo que você tem, teu coração, tua mente, tua alma, amar o teu próximo como a si mesmo. Isso é para todo mundo? Isso é a vontade de Deus para todo mundo. Que mais? Sermão do monte, seja bem-aventurado os mansos de coração. Eu tenho que ser manso? Sim. É para você e para a pessoa do teu lado? Sim. Chamado geral. Seja sal da terra, luz do mundo. Chamado geral. Faz sentido? Agora, você nunca vai encontrar na Bíblia, Ricardo, você tem que fazer engenharia. Renata, você tem que casar com o Fred. Isso aí tem a ver com o quê? Com o teu chamado específico. Então você tem algo que é o chamado geral, que é o que já está explícito para você na Bíblia, nesse caso no meu celular. E você tem o chamado específico, que é o Espírito Santo te guiando em toda a verdade, te mostrando por que você nasceu com esse talento, que você pega as coisas criativas e desenhos e cores, e você tem uma facilidade, quando você entra no computador, no Photoshop, você consegue fazer uma arte lá digital. Por quê? Porque você tem uma facilidade para artes, porque você tem a ver com o teu chamado, você tem esse talento, que o teu talento tem a ver com o chamado específico que Deus está te chamando para as áreas das artes e de criatividade. Faz sentido?
Por que você senta aqui no piano e você consegue tirar as notas, que nem esse irmão aqui, e você pega um violão e você consegue tirar, e você canta e você tem um ouvido que já saca, pô, isso aqui é esse tom, e você já vai lá, por quê? Porque tem a ver com o teu chamado específico, quem sabe você tem um chamado para música, faz sentido? Porque você bate o olho num prédio, você consegue ver as vigas, as estruturas, você começa a ver, pô, o cálculo está errado aqui, tem que fazer isso, se a gente quiser expandir, tem que quebrar essa parede, não pode quebrar aquela lá, porque lá é estrutura. Você tem uma facilidade para aquilo, para números, você entende matemática rápido, porque tem a ver com o teu chamado específico, quem sabe você tem um chamado para a área de engenharia, ou arquitetura, ou para cálculo, assim por diante. Faz sentido? Tá? Então, isso é a tua responsabilidade, você correr atrás. Então, não viva só salvo, viva chamado. Agora, no processo que você vai correr atrás do teu chamado, é importante você entender uma coisa, porque o que eu tenho visto são jovens que começam a falar assim, eu vou buscar o meu chamado, e daí eles começam a se envolver nessa busca, eles escutam o Espírito Santo, eles jejuam, o Espírito Santo fala com eles, e muitas vezes o Senhor fala através de profecias. Quem crê em profecias aqui? Amém? Eu creio, eu sou o resultado de profecias, eu recebi profecias quando tinha 12 anos de idade, que eu estou hoje cumprindo isso, até hoje eu tenho aquilo anotado no papel ao maço, e a tinta até já atravessou a folha, mas está lá. Eu lembro de uma profecia em outubro de 1992, que falava exatamente do Dunamis, sem falar a palavra Dunamis. Hoje eu estou cumprindo aquilo, eu acredito em profecias. Só que no processo que você começa a buscar, Deus, eu quero que o Senhor me dê sonhos, Deus, eu quero que o Senhor me dê palavras proféticas, Deus, eu quero que o Senhor mostre-me, oh Pai, eu quero estar lendo as Escrituras, eu quero que algo venha pular para confirmar o meu chamado específico. Ele vai, entenda uma coisa, a palavra de Deus já diz lá em Tiago, se você se achegar a Ele, Ele vai se achegar a você. Se você der o primeiro passo na direção dele, Ele vai te responder. Se você se posicionar para escutar a voz dele, Ele vai falar contigo. Você tem fé disso? Então, uma vez que você começa a escutar Deus, a pergunta fica, e é aí que entra esse meu primeiro ponto, junto com você não só viver salvo, mas viver chamado. Você tem que entender que inclui um plano maior. Fala comigo, inclui um plano maior. Então, não é, o mundo não gira em torno do seu umbigo. Sabe o que eu tenho visto? Muitos jovens, a única preocupação deles é, eu quero viver o cumprimento da profecia que eu tenho recebido. Então a única coisa que eu estou pensando é, Deus, o Senhor falou que eu sou chamado para ser um empresário, que eu vou fazer milhões e talvez até bilhões para investir isso em missões. Glória a Deus por isso. E a única coisa que o cara está pensando é, cara, minha empresa. Ele vai para a igreja, o pastor fala assim, cara, eu quero que você sirva aqui, você consegue servir aqui no mar? Não, cara, eu tenho que investir na minha empresa. Porque é o meu chamado, é empresarial, eu quero fazer meus bilhões para investir nas missões, glória a Deus. Daí o cara fala assim, você consegue ajudar aqui, eu preciso de um professor de escola dominical para as crianças. Não, eu tenho minha empresa. A única coisa que o cara pensa é o seu chamado pessoal. Você tem que entender que inclui um plano maior, sabe? A verdade é que não existiria um Neemias se não fosse por um muro. A única razão que existe um Neemias, vocês conhecem a história de Neemias, né? Então, a única razão que existe Neemias é porque tem um contexto muito maior chamado o Muro de Jerusalém. Alguém precisa se levantar para reconstruir o Muro de Jerusalém. Agora, Neemias tinha um chamado específico, mas o chamado específico de Neemias só é real por conta de um contexto maior do que ele mesmo, porque inclui um plano maior do que Neemias. Faz sentido o que eu estou falando? Então, olha só, Neemias, ele fica só pensando, o meu chamado, ele talvez perderia de vista que, o teu chamado, ele vai se realizar dentro de um contexto maior, e quem sabe se você parar de olhar tanto para o teu chamado, não quer dizer que você tem que parar de buscar o teu chamado, não quer dizer que você não vai se atentar às palavras proféticas, porque você tem que fazer isso, porque aquilo que o Senhor está falando para você é não viva só salvo, viva chamado, mas entrar num equilíbrio que você entenda, cara, existe algo além de mim, existe algo além do meu próprio umbigo, além da minha própria bolha, amém? Faz sentido o que eu estou falando, gente? Então Neemias só existe por conta de um muro. Qual que era o plano maior? O muro. A necessidade de reconstruir um muro para proteger o povo de Deus em Jerusalém. Então ele fala assim, eu me levanto para fazer isso, eu sou copeiro, eu mexo com vinho, com pão, com comida, eu sou o cara que eu coordeno os mordomos do rei, eu nunca peguei numa enxada na vida, mas se tem como eu servir o meu Deus, eis-me aqui. E ele, sem perceber, começou a cumprir o seu próprio chamado específico, porque ele se atentou a um plano maior. Ele tirou os olhos de si mesmo e de sua própria bolha. Faz sentido o que eu estou falando?
Olha só um outro exemplo que eu queria falar com vocês, é justamente a pessoa de, vocês conhecem também, Josué. Josué, ele aparece na Bíblia porque ele disse sim para atravessar o Jordão. Agora eu queria que você entendesse uma coisa. Josué, quando Josué ele começa a falar assim, sim ao chamado de Deus, ele está dizendo sim para ser o número 2. Na cabeça de Josué, quem é que vai levar Israel para dentro da terra prometida? Moisés. Ele fala assim, não faz mal, eu me importo com um plano maior do que a mim mesmo. Qual que é o plano maior? Israel chegar à terra prometida. Como que eu posso participar desse plano maior? Moisés precisa de um auxiliar, Moisés precisa de um servo, Moisés precisa de alguém para ser o braço direito. Ei, eu posso ser esse cara. Josué não está pensando, eu tenho que ser o cara que eu vou entrar na terra prometida, é a profecia que eu recebi, porque naquela vigília que eu estava lá, as irmãzinhas lá do fogo começaram a sapatear e falar, eis que te digo, Josué, tu entrarás na terra prometida. Ele não está preso naquilo, ele está falando assim, cara, qual que é a necessidade? Qual que é o plano maior? Moisés, o que eu posso fazer para servir? O plano de Deus é dar uma terra à nação de Israel, o povo do Senhor. Cara, tem como eu participar disso de alguma maneira? Tem como eu ajudar? Cara, tem a posição de número 2 aqui, serve? Pô, como não? Então ele diz sim para algo que ele nunca seria a estrela, entre aspas. Ele nunca seria o líder maior. Faz sentido? Ele fala sim ao quê? A um plano maior. E porque ele diz sim a um plano maior, quando Moisés ele não é fiel naquilo que ele tem que fazer, Josué consequentemente cai no colo dele e fala assim, tá bom. Deus fala assim, você foi fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Faz sentido? Você tem que entender na vida do líder, tudo inclui um plano maior do que você. Eu sei que teu chamado é maravilhoso. Sabe, muitas vezes eu tenho que ter pessoas ao meu redor que falam isso para mim. Theo, glória a Deus que você se acha muito bom, glória a Deus que você se acha o cara. Mas deixa eu falar uma coisa, diante do plano maior de Deus, você é só isso. De vez em quando você precisa de gente para falar isso para você. Porque senão você fica bêbado na tua própria glória. Senão você fica bêbado nos teus próprios sonhos. Você pode pensar, cara, quando você enxerga uma pessoa que ela é só consumida pela sua própria visão, toma cuidado. Ela não tem um senso coletivo. Cara, deixa eu falar uma coisa, Deus está levantando uma geração no Brasil. Amém? É uma geração de avivamento. É uma geração de reformadores. E isso não pertence a um ministério apenas, isso não é centrado em uma personalidade apenas, isso é algo que Deus quer trabalhar no corpo. Existem diversos líderes que Deus está levantando ao redor do Brasil. Existem diversos ministérios que Deus está levantando para ser aqueles que vão carregar a glória do Senhor nesses próximos momentos. Então quando você começa a falar assim, Deus, eu quero expandir minha mente. Os 12 discípulos, por exemplo, eles não sabiam o que eles estavam entrando. Jesus falou assim para eles, larga a tua rede, vem, siga-me. A palavra de Deus diz lá em Marcos capítulo 4, que Pedro e o seu irmão André, imediatamente eles largam a rede e vão seguir Jesus. Logo na sequência, Jesus vai para João e Tiago, largam suas redes, vão embora. Imediatamente eles largam a rede e vão embora. Para onde que eles estão indo? Eles não estão pensando, cara, eu tenho um chamado, você é um apóstolo, eu sou o apóstolo João, cara, eu tenho um ministério apostólico. Ele não está pensando nisso não, ele está falando, cara, eu tenho alguma coisa nesse homem, eu quero isso. Se esse cara está mudando a nossa sociedade, eu quero estar perto desse cara. A nossa sociedade precisa de um ar fresco, a gente já está debaixo dessa opressão romana há muito tempo. Se esse cara consegue trazer esperança para a gente, eu estou junto com esse cara. O que é? São 12, somos um grupo de 12, então demorou, vamos lá, nós 12 aqui, vamos lá, a gente vai seguir esse cara. Eles estão pensando num plano maior, eles não tinham a mínima noção do que eles estavam sendo selecionados para ser. O que eles estavam sendo selecionados para serem? A base, a fundação disso que nós somos hoje, a igreja. Eles não tinham a mínima noção disso. Talvez, se Jesus falasse para ele, falasse assim, seguinte, eu sei que você está pescando, eu sei que você tem uma empresa muito bem sucedida de pesca, mas deixa eu te falar uma coisa, cara, tem uma oportunidade, você vai ser conhecido como São Pedro. Você tem noção que os caras vão construir um prédio gigantesco, bilionário para você lá em Roma, e vão dar o teu nome? Você tem noção que as chaves do reino vão estar nas suas mãos, e que a igreja vai ser construída em cima de você, Pedro? Pensa bem, você não quer largar a tua rede, cara? Deixa eu falar uma outra coisa também, Pedro. Pedro, você vai ter livros na Bíblia com o teu nome, cara. Pedro, você vai ser sempre conhecido aqui, 2000 anos, eles ainda vão falar de você. Daí Pedro talvez falaria, cara, eu vou cumprir esse meu chamado. Quem concorda comigo? Não é verdade? Jesus fala assim, você consegue dizer sim? Pedro diz sim, porque na cabeça de Pedro, ele não conseguia nem enxergar o chamado dele. Ele sabia que tinha alguma coisa a ver que não era a pesca da empresa do pai dele.
Ele sabia que não tinha a ver com algo que tinha a ver com aquilo que ele conseguia enxergar, mas algo que ele sentia. É verdade. Ele fala assim, é algo maior do que eu. Eu digo sim para aquilo. E no processo Deus honrou Pedro e Pedro cumpriu o seu chamado específico. Mas tudo dentro de um contexto maior. Então inclui um plano maior. Fala comigo, inclui um plano maior. Sabe, 2 perguntas que você tem que fazer como líder. 2 perguntas, sempre. Essas 2 perguntas vão pautar você, para você estar no centro da perfeita vontade de Deus. E uma das coisas que eu tenho orado, quase todos os dias da minha vida, eu oro: Senhor, não me deixe de fora do epicentro do teu mover. Eu não quero saber, eu não preciso estar pregando, eu não preciso estar liderando, eu não preciso estar cantando, até porque eu não canto. Eu não preciso estar fazendo nada, recolhendo oferta. Se o Senhor quiser que eu venha ser o jardineiro da igreja do próximo avivamento, eu estou lá, feliz da vida, contanto que eu esteja perto daquilo que o Senhor está fazendo. Você tem que ter um desespero dentro de você que é Deus, seja o que for que o Senhor estiver fazendo ao redor da terra, não me deixa de fora. Você tem que ter um sentimento que fala assim, cara, eu não quero ficar de fora. Eu não sei se você era, quando você era moleque, você brincava daquilo lá. Falava assim, ele não tinha aquela brincadeira que a pessoa começava a falar assim, a gente vai brincar de... Ele falou assim, ó, quem quer brincar de esconde, põe o dedo aqui, se não vai fechar. Você lembra disso? Sabe o que você tem que ser? Você tem que ser que nem eu. Quando eu era moleque, eu saía correndo, atropelava a gente, e eu, e botava o meu dedo lá embaixo da mão do cara. Porque eu quero brincar. Eu não quero ser aquele loser que vai ficar de fora enquanto está todo mundo brincando e as pessoas falam, não, você não botou o dedo, você não vai ficar. Não, você não vai brincar. Pega é só aqui, é só a gente. Cara, deixa eu falar uma coisa. Se o Espírito Santo estiver falando assim, ó, quem quer brincar de avivamento, põe o dedo aqui, se não vai fechar. 1, 2, você pode ter certeza que eu vou estar lá pulando em cima de nego, botando meu dedo naquela mão. Eu vou ser parte do próximo avivamento. Eu não preciso pregar, eu não preciso liderar, eu não preciso ser a estrela. Por favor, contanto que eu seja parte, se eu tiver que ser o cara que fica abastecendo a água do bebedouro do próximo avivamento, eu estou lá. Porque eu não posso ficar de fora do próximo mover de Deus. E você tem que ter esse sentimento dentro de você. Se você é um líder saudável, você está falando assim, Deus, seja o que for, eu faço, contanto que eu esteja no epicentro do teu mover. Acredita em mim, você não quer estar parte de algo que parece que é uma grande coisa para você descobrir que o Espírito Santo está lá. E você perdeu que o Espírito Santo está lá, porque você estava muito envolvido na tua própria bolha, no teu próprio umbigo. O sentimento de falar assim, Deus, eu quero ser parte daquilo que o Senhor está fazendo. 2 perguntas que vão te fazer ser parte daquilo que Deus está fazendo. A pergunta é bem simples, na verdade são 2 perguntas bem simples. A primeira é, Deus, qual é, ou melhor, a pergunta é, qual é a atividade de Deus na minha geração ou na minha época? Por isso que quando eu vou para qualquer lugar, eu já fiz até que falei com o Aldinho, eu falei, o que Deus está fazendo aqui em Campo Grande? Quem são o que Deus está, onde Deus está se movendo? Como está a igreja aqui de Campo Grande? Todo lugar que eu vou, eu estava na Colômbia há 1 mês atrás, eu estava perguntando, o que Deus está fazendo aqui? Eu estava no Japão 2, 3 meses atrás, eu estava perguntando, o que Deus está fazendo aqui? Eu estava nos Estados Unidos 3 semanas atrás, o que é que Deus está fazendo aqui? Eu vou para Israel agora em janeiro, eu vou perguntar, o que é que Deus está fazendo aqui? Eu quero saber o que Deus está fazendo na minha geração, o que é que Deus está fazendo na minha época, o que é que Deus está fazendo em Campo Grande, o que é que Deus está fazendo em São Paulo, o que Deus está fazendo em Brasília, eu quero saber o que Deus está fazendo. O Espírito Santo está fazendo alguma coisa, sempre Ele está operando em algum lugar, eu quero saber o que Ele está fazendo. Essa curiosidade, o que é que Deus está fazendo, isso vai te manter sempre correndo atrás do propósito de Deus e do próximo mover de Deus. Sabe, se você conhece aquele surfista hardcore mesmo, surfista de verdade, os caras sempre estão antenados aonde está entrando o swell. Tem cara surfista que, eu conheço surfistas que tem muita grana, são empresários bem sucedidos. Os caras, se tiver, está entrando o swell na África do Sul, eles fecham a empresa, eles pegam as pranchas, chamam os amigos, entram no avião e eles vão para a África do Sul e ficam lá 3, 4 dias pegando onda. Mas eles estão antenados. E agora, onde que vai ser? Agora é Portugal. Eles vão para Portugal e pegam lá em Portugal. E agora eu vou voltar um pouco, e daí eu vou trabalhar um pouquinho, vou continuar fazendo dinheiro, depois eu vou descobrir que Deus está fazendo, que tem uma ONU, só chegando lá em Peru. Eles vão lá para o Peru e pegam a mesma coisa, você tem que estar antenado. O que está acontecendo? Deus, aonde for eu quero ir. Se tiver no meu alcance, eu quero participar. Deus, o que é que o Senhor está fazendo? Qual que é a tua atividade na minha geração e na minha época? Isso te faz olhar além do teu próprio umbigo. A segunda pergunta,
como é que o Senhor me convida a me juntar naquilo que o Senhor está prestes a fazer? Deus, eu sei que o Senhor está fazendo alguma coisa ao redor do mundo, algum lugar. Deus está fazendo algo aqui em Campo Grande. Como que o Senhor me convida a participar e servir isso que o Senhor já está fazendo? Se o Senhor falar assim, eu preciso de alguém para cuidar das crianças, eis-me aqui. Se o Senhor falar assim, eu preciso de alguém para tocar baixo. Sabe, tem um cara lá no Dunamis, que o cara, ele insiste em tocar baixo. E na verdade, ele é um bom músico, só que ele é muito melhor tecladista. E um certo dia, alguns líderes foram falar para ele, seguinte, cara, Deus está fazendo alguma coisa aqui no nosso meio. Você quer participar? Será que você tem fome suficiente de participar desse próximo mover de Deus no nosso meio? A tal ponto que você entenda que você não é um baixista e que você pode servir tocando teclado? Para ele era um parto isso. Para você pode pensar, e daí? Não, para algumas pessoas, o Senhor fala, cara, você consegue ajudar no estacionamento, conduzindo os carros? Eu falo para você, se você tiver um coração que fala assim, cara, contanto que eu esteja perto do mover de Deus, eu estou feliz da vida. Deus honra esse coração. Você sempre vai estar perto do mover de Deus. Foi sentido? Qual que é a tua atividade, Senhor Deus, que o Senhor está fazendo na minha geração? Qual a atividade que o Senhor está fazendo na minha época? E Deus, como que eu posso entrar em parceria com o Senhor? Porque eu sei que inclui um plano maior. E quando eu confio no Senhor, na tua soberania, eu sei que enquanto eu sirvo o plano maior, automaticamente, às vezes até eu inconscientemente estarei cumprindo o meu plano específico, o meu chamado específico. Que Neemias seja um exemplo para nós. Que Josué seja um exemplo para nós. Que os 12 apóstolos, que na época eram discípulos, sejam um exemplo para nós. Eles não sabiam que eles estavam falando sim para aquilo, uma coisa que era algo deles, eles estavam dizendo só sim para aquilo que Deus precisava fazer na face da terra naquele momento. Então, o primeiro ponto, eu tenho 3 pontos, estou terminando agora meu primeiro. Meu primeiro ponto é, inclui um plano maior. Não viva só salvo, viva chamado. E para você entender que você tem que viver o teu chamado dentro de um contexto de plano maior, você tem que fazer 2 perguntas. Qual é a atividade de Deus na minha geração? E como é que Ele me convida a me juntar àquilo? Amém? Número 2, inclui processos e fases. Fala comigo, inclui processos e fases. A missão de Deus na tua vida, ela é progressiva. Em outras palavras, não é porque você estava lá numa vigília e o homem de Deus se levantou, apontou para você e profetizou, eis que te digo que você será um apóstolo das nações, que segunda-feira você vai acordar e vai falar assim, cara, eu vou para as nações, porque eu sou apóstolo das nações. Talvez, mas eu diria que de 1000 vezes, 999 delas, existe um processo. Faz sentido? É progressivo, e na verdade seria muito juvenil você pensar que da noite para o dia você já vai entrar no cumprimento da tua profecia, da noite para o dia você vai passar e migrar de potencial para realidade, da noite para o dia você já entra para dentro da tua graça maior de vida. Não, eu diria para você que é algo progressivo. Na verdade, se você entender o que acontece na vida de Davi, isso serve de um exemplo para nós. Davi era aquele cara que ele foi ungido rei de Israel, quando ele ainda era pastor, vocês lembram disso? Então Samuel vai para a casa de Jessé, ele começa a falar assim, eu sei que um dos teus filhos é rei, ele procura lá, eles trazem lá os filhos fortes, bonitos, mais qualificados. Samuel fala, não, é aquele cara lá que está lá no campo, traz lá o teu filho mais novo lá, vem Davi, o pastorzinho, eles ungem ele. Agora olha só, Davi, ele não lava e tira o óleo da cabeça, aí fala, pô, agora eu sou rei, cadê o trono? Não, ele continua pastoreando, e olha só que coisa doida, Davi teve que matar um urso, matar um leão, para depois matar um Golias, para depois pegar o trono. O que é isso? Fala comigo, progressivo. É o processo progressivo de Davi. Agora deixa eu só falar uma coisa, não sei se você já parou para pensar, se você fosse Davi, se eu fosse Davi, eu sei o que eu faria, mas se você fosse Davi, e você tivesse que cuidar das ovelhas do teu pai, e o teu pai é um cara rico, o cara tem muita ovelha, o cara tem muito gado, e eu sei que aqui em Campo Grande tem muito fazendeiro, então você vai entender o que eu estou falando. O cara tem muito gado, o cara está lá, um dia lá ele está sentado debaixo de uma árvore, lá tocando o violãozinho dele, ou a harpa dele, está cantando, de repente ele começa a ver uma correria, uma muvuca acontecendo, ele vê, caramba, é um leão que apareceu lá, e daí ele começa a ver assim as ovelhas saindo correndo, ele se levanta, o que você faria?
é um leão. Eu não sei se você já ficou diante de um leão. Eu sei o que eu faria. Eu jogaria meu violão pro lado, eu pularia numa árvore, eu subiria lá para cima, e eu pensaria, meu pai é rico pra caramba, meu irmão, se os caras matar umas 200 ovelhas, meu, que se dane, contanto não matou o filho dele. Sim ou não? Você não ia falar, cara, o importante é eu sobreviver. Não é verdade? Eu acho que seria a coisa mais lógica. E até que você pensaria, se você tivesse um filho, e você falasse para ele, vai lá e cuida lá da ovelha lá do pai, e depois no final do dia você traz para dentro do curral e a gente se vê no jantar. E daí o teu filho aparece e fala assim, pai, é o seguinte, apareceu um leão no jantar, estou jantando, você está dando o relatório do dia para o teu pai. Pai, apareceu um leão, pai, aqueles leão grandes lá da África, sabe, selvagem, e triturou 200 ovelhas. Como assim? Pai, eu consegui sair correndo, subir numa árvore. Qual que você pensaria que seria a reação da tua família? Filho, você está bem? Não, estou bem. Graças a Deus, é só ovelha, filho. Isso aí é fazenda, um dia a gente recupera isso. Não seria uma coisa mais normal? Mas Davi não pensa que isso seria normal. Porque Davi pensa diferente. Davi olha para a fazenda do pai e vê a extensão do pai na fazenda dele. Em outras palavras, Davi tinha um senso de mordomia muito acima da média, por isso que ele era líder. Davi tinha um senso de mordomia que falava assim, meu irmão, se você tocar na ovelha do meu pai é pessoal, você tocou comigo. Agora pense se você faz isso para o teu líder. Você toca, não é nem no meu líder, não era que o leão estava correndo atrás do pai dele, o leão estava correndo atrás da propriedade do pai, e o senso de mordomia de Davi era tão aguçado, que ele falava assim, eu vou ser fiel com as coisas pequenas, e te garanto que a ovelha era uma coisa pequena no contexto da vida de Davi. Ele falava assim, eu vou ser fiel com isso, eu ponho a minha vida em risco, para que o meu pai tenha sua fazenda intacta. Esse tipo de mordomia, estou falando de um nível de fidelidade tão aguçado, que o Senhor falou assim, tá bom, então não foi com o leão, vamos ver se ele vai fazer com o urso. A mesma coisa acontece com o urso. Agora eu queria que você entendesse uma coisa, se você volta para a tua casa, e você tem 5, 6, 7, 8 irmãos, e você está sentado na mesa de jantar, você fala assim, pai, seguinte, relatório de hoje, apareceu um leão, quis matar a ovelha. Sério, filho? Talvez a mãe saia correndo da cozinha e fale assim, filho, você está bem? Não, lógico que eu estou bem, mãe. Matei o leão, porque eu estava preocupado com as ovelhas do pai. Talvez ele se levaria até bronca, que insensatez. Você tinha que você se cuidar. Concorda comigo? Ele chega e fala assim, não, eu dei conta, pai. Daí os irmãos estão falando, quê? Como assim? Matei, cara, eu matei o leão. Mas como você matou o leão? Você é um moleque. Matei o leão. Não acredito, cala tua boca. Matei o leão, cara. Daí os caras ficam naquele bate-boca, daí os irmãos falam assim, então vamos lá. Fala, vem então lá, tá a carcaça do leão lá. Eles chegam lá, tá cheio de abelha em cima daquele leão. O que eles vão fazer? Eles voltam para casa, eles falam, não é que o moleque matou o leão mesmo, cara? Eles começam a olhar pro cara, tipo, mano, o moleque matou o leão. Daí eles vão falar pra namorada, você não vai acreditar, meu irmão. Meu irmãozinho matou um leão. Como assim? Ele matou um leão. Daí a namorada vai lá e fala pro irmão dela, sabe o Davizinho, o irmão do meu namorado? Então, ele matou um leão. Como assim? Então uma coisa era a influência dele, porque ele foi um bom mordomo, começa a se espalhar para o círculo familiar. E quem sabe agora tem 100 pessoas, família dele inclusa, e os próximos da família, que conhecem a fama de Davi. É um moleque arretado que mata leão. Está sentindo? Daí o Senhor fala assim, porque você foi um fiel mordomo, eu aumento a influência para um círculo de 100. Daí depois de alguns meses aparece um urso. Ele faz a mesma coisa, ele olha para o urso e fala assim, cara, você não vai tocar na propriedade do meu pai, porque você tocar na propriedade do meu pai, é você tocar na minha propriedade. Não é isso, é você tocar em mim, porque o meu pai é uma extensão de mim, porque eu sou um servo fiel, eu sou uma pessoa que eu honro a minha liderança, eu sou um bom mordomo. Se você tocar em alguma coisa do meu líder, você tocou em mim, então é melhor você me enfrentar antes, porque se você quiser tocar na propriedade do meu pai, você tem que passar por cima de mim. Isso é mordomia. Isso é fidelidade. Isso é você ser fiel com pouco. E daí ele vai lá e mata o urso. Daí na mesa de jantar, naquela noite, ele está falando assim, pai, relatório de hoje, lembra do leão? Então, pai, tem que ver alguma coisa, tem que botar uma cerca lá, porque entrou o leão aquele dia, vocês, graças a Deus eu consegui dar conta do leão. Hoje entrou o urso, matei o urso. Cala tua boca. Estou falando, matei o urso, gente. Matei o leão, agora matei o urso. Não é possível. Matei o urso. Eles vão lá ver. Eles vão lá e eles veem um urso morto. Daí já começa.
a região começa a falar de Davi. Davi de Belém começa então a espalhar a fama na cidade. Agora não são só 100 pessoas que sabem da fama do moleque que mata leão. Agora é mais ou menos 1.000, talvez 500 a 1.000 pessoas. Cara, existe um cara lá, o caçula de Jessé. O cara mata leão, o cara mata um urso, velho. Um menino desse tamanho. Matou um leão, matou um urso. Sério, sério. E Deus fala, você foi fiel com pouco, sobre muito te colocarei. Você foi fiel com o leão, agora te coloquei sobre o urso. Você foi fiel com o urso, agora te ponho com Golias. Quem que era Golias? O inimigo nacional. Então ele sai de uma influência familiar, ele vai para uma influência regional, e agora ele está diante de um desafio, de uma oposição nacional. Faz sentido? Você vê como que é o progresso na vida de Davi? E agora, diante de Golias, o que ele faz? Eu não vou abrir no texto que a gente não está entendendo, mas se você for ver, Golias, ele está afrontando o povo de Israel. Davi, como um fiel servo, está indo lá para levar comida, está levando lá o prato feito para os irmãos. Ele está lá, os irmãos estão tudo lá no acampamento do exército, ele vai lá, ele entrega lá a comida, e de repente ele fala assim, calma aí, o que está acontecendo aí? Não, tem esse cara aí, não, Davi, deixa a comida e vaza. Não, mas o que está acontecendo aí? Dá a comida aqui, fala para o pai que está tudo bem, vaza. Não, mas eu estou vendo aquele cara lá berrando, o que ele está berrando? Ele está só berrando umas besteiras. Ele fala, deixa eu ver o que esse cara está falando. O quê? Daí Davi volta para os seus irmãos e fala assim, o cara está falando mal da nossa nação, o cara está falando mal do nosso Deus, ele está afrontando Israel. O que está acontecendo aqui? Duas mentalidades aqui. Os irmãos de Davi, que se fosse Davi no campo, subiriam na árvore e eles deixariam o urso comer as ovelhas e o leão comer a fazenda do pai. Eles têm a mesma atitude com Israel. Eles estão falando assim, cara, contanto que a gente consiga se safar, deixa o cara ofender Israel. Davi não tem esse coração. Vocês recordam que Davi, ele levava pessoalmente. Deixa eu falar uma coisa, fazer um parênteses. Sabe que líder que eu gosto de ter debaixo de mim, junto comigo? Que levam as minhas ofensas pessoalmente. A gente tem um negócio lá no Dunamis que é o quê? Você mexeu com 30 negros, é melhor você correr. Então tem um cara que tem um problema com... Meu irmão, você arranjou problema com todo o Dunamis. Aqui é fechado, aqui a gente é família. Teu problema é meu problema. O meu amigo é teu amigo, é por isso que eu estou aqui. Porque ele é amigo do Natan e do Helder. Agora, se mexer com o Helder e com o Natan, mexeu com todo mundo. Davi era assim, você mexeu com Israel, mexeu comigo. Você mexeu com Jessé, meu pai, você mexeu comigo. Ele tinha um senso de mordomia, ele tinha um senso de pertença, ele tinha um senso de fidelidade aguçado. Faz sentido o que eu estou falando? Então, Davi, ele escuta uma ofensa para Israel, ele fala assim, cara, eu não vou deixar barato. Os irmãos dele não tinham esse senso, eles pensam, cara, eu vou garantir o meu, eu tenho o meu chamado, eu tenho a minha empresa, eu tenho a minha carreira, eu tenho o meu ministério. Meu irmão, se o cara quer falar mal lá da minha... Meu irmão, eu estou com o meu ministério infantil lá, está prosperando. Se o cara quer falar mal lá do bispo, do apóstolo, eu estou aqui, o meu ministério de louvor, estou gravando um disco, vai começar a tocar, eu estou garantindo o meu. Davi não tinha esse coração. Você falou do meu líder, você falou da minha igreja, você falou do povo de Cristo, você falou do meu Salvador, você falou da igreja de Jesus Cristo, você falou comigo. Qual que é o teu problema? Eu não vou deixar isso barato daqui. Eu vou. E ele vai para rei Saul e fala assim, como que você está deixando aquele gigante falar mal de Israel? Alguma coisa tem que ser feita. Ele já tem um senso de indignação santa. Faz sentido? Ele fala, eu vou fazer algo a respeito disso. E Deus fala, você foi fiel com o leão, eu te promovi para um urso. Você foi fiel com o urso, eu te promovi para Golias. Você foi fiel para Golias, agora você tem então o trono. Agora, o que aconteceu? Ele já tinha sido profetizado o trono antes dele encontrar o primeiro leão. E ele entendeu, é um progresso. Fala comigo, é um progresso. Fala comigo, eu vou chegar lá, mas vou ter que derrubar alguns gigantes. Davi teve experiência no particular para depois ter um sucesso em público diante dos exércitos de Israel. Davi foi extremamente fiel à missão atual, arriscando sua própria vida diante de um urso, de um leão, e depois diante de Golias, para depois herdar o trono. Deixa eu falar uma coisa, fala comigo agora, a maneira como eu lido com a minha missão atual, me levará para coisas maiores. Você tem fé disso?
toda mordomia, o que Davi era é um bom mordomo, toda mordomia é essencial para te levar para o teu próximo patamar. Então, você não tem noção, eu sou chamado para ser um apóstolo das nações. Deixa eu falar uma coisa, se você não consegue ser fiel para cuidar da capelania da tua igreja, esqueça de pensar sobre as nações. Seja fiel e seja um bom mordomo com aquilo que você tem hoje. Faz sentido? Se você não tem um peso por Campo Grande, esqueça, eu vou gerar um avivamento no Brasil. Meu irmão, ame a tua cidade, seja um bom mordomo daquilo que Deus pôs na tua mão hoje. Toda mordomia é essencial para te levar para o próximo patamar. Amém. Aonde que você tem hoje? Talvez você esteja hoje num campo de ovelhas com um leão na tua frente. O Senhor está falando, você consegue ser fiel em derrubar aquele leão? Ou talvez você esteja hoje num acampamento militar com um Golias na tua frente. O Senhor está perguntando, você consegue ser fiel em derrubar aquele gigante? Ou quem sabe você está hoje dentro de um palácio no trono, sabendo das notícias de um exército filisteu chegando nas tuas fronteiras. Você consegue ser fiel em derrotar um exército inteiro? Eu não sei aonde você está hoje, mas toda mordomia é essencial para te levar para o próximo patamar. Faz sentido? Fala para quem está do teu lado, seja fiel no pouco, e Deus te promoverá para muito. 1 Pedro 4,10, abre comigo aí, 1 Pedro 4,10, eu estou terminando aqui meu segundo ponto, tenho mais o meu último ponto e daí a gente termina. Versículo 10 de 1 Pedro 4 diz assim, todo mundo achou? Cada um administre aos outros, fala comigo, aos outros, o dom como recebeu, como bons despenseiros, fala comigo, despenseiros, da multiforme graça de Deus. Para por aqui, vamos lá, de novo, cada um administre aos outros o dom que você recebeu, como um bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Você recebeu a multiforme graça de Deus, você recebeu um dom, e dentro desse dom carrega-se a multiforme graça de Deus, tá? Então, pensa no teu dom como se fosse uma cápsula, e dentro dessa cápsula, que é o teu dom, existe os elementos da multiforme graça de Deus. O Senhor está falando assim, ó, eu estou te dando esse dom aqui, e dentro do teu dom tem tua graça. Ele falou assim, ó, você vai ter que administrar isso, não para você, você está vendo o teu texto? Aos outros. Se você administrar isso aos outros, você é considerado o quê? Um bom despenseiro. Agora, deixa eu só dar um pouquinho aqui de grego aqui, porque eu não estudei à toa. Vamos lá. Para fazer valer tudo que eu paguei no seminário. Vamos lá. Oikonomos, fala comigo, oikonomos. Oikonomos é a palavra original do texto para dispenseiro. Tá? O que oikonomos é a raiz do quê? Economia. Então a gente tem a palavra economia, vem da palavra do grego oikonomos, é a mesma palavra aqui que é traduzida no português para dispenseiro. Em outras palavras, você está falando assim, ó, você tem que ser que nem aquele gerente de banco, que você vai com 40 mil reais e fala assim para o gerente, ó, é o seguinte, você faz essas aplicações para mim, daqui 3 anos eu estou voltando, eu quero pegar as minhas aplicações com meus juros aqui, e eu quero pegar minha aplicação e quero que esse investimento venha render algo para mim. Faz sentido? Deus, Ele está vindo para o nosso banco, Ele está falando assim, ó, você vai ser um bom economos, um bom economista, um bom gerente de banco, um bom dispenseiro. Eu estou te dando aqui, isso aqui é o meu dom, é a minha multiforme graça, e a maneira como você vai multiplicar para eu vir aqui, pegar disso aqui de você daqui 4 anos, e ver que você rendeu e gerou algo, receita para o meu reino, é quando você vai pegar esse dom, e você vai servir e administrar isso para os outros. Quando você começa a servir o teu dom para os outros, daí você começa a multiplicar o teu dom, daí 4 anos o mestre volta, você fala assim, ó, o Senhor me deu 1, eu estou te oferecendo agora 4. Faz sentido? Então o que Pedro está falando aqui, ó, você quer crescer no teu dom? Sirva os outros. Você quer ser considerado um bom mordomo? Sirva os outros. Você quer ser considerado um bom economista, um bom dispenseiro? Sirva os outros. Deus, o Senhor me deu esse dom, mas o que eu tenho que fazer com esse dom? Sirva. Entenda que inclui um plano muito maior do que você. Inclui que você vai ter processos na tua vida, e nos processos, sirva. Davi foi fiel com seu pai Jessé. Uma das coisas que minha mãe sempre falava para mim, minha mãe é fundadora da igreja que eu pastorei hoje, e minha mãe faz parte do conselho para quem eu respondo. Ela falava para mim assim, ó, nunca traga um líder para trabalhar aqui na igreja, para servir aqui na igreja, que não consegue honrar o pastor anterior ou seus pais.
Se você começa a ver que o cara pode ser o cara mais talentoso, ele chegou aqui falando, metendo pau no ex-pastor dele, ou no pai dele, na mãe dele, liga o alerta. Ele pode até ter tido experiências negativas. Deixa eu falar uma coisa, eu tenho alguns anos já de ministério, já passei por algumas lideranças, nenhuma liderança foi perfeita. Mas você nunca vai me pegar falando mal de nenhuma das minhas lideranças. Eu não preciso, você não tem coisa, você não lembra tua mãe falando isso para você? Você não tem coisa boa para falar, não fala nada. Então, não é porque, deixa eu falar uma coisa, você nunca vai liderar, você nunca vai servir um líder perfeito. E quando as pessoas tiverem, sabe, as pessoas vêm para a nossa igreja, eu falo para eles, aqui você não vai falar mal do teu ex-pastor. Sabe por quê? Eu falei uma vez para uma menina, uma moça, ela veio de uma igreja lá em São Paulo, que tinha uma certa diferença com a nossa igreja, chegou na nossa igreja, fez todo o processo de membresia, falou que Deus tinha mandado ela para lá, que ela teve visões, que ela teve profecias, que ela teve palavras de confirmação, ela tem que vir aqui para Monte Sião. Amém, amém, passa pelo processo de membresia, amém, amém, glória a Deus, tá bom. Então passou pelo processo de membresia, se tornou membro. No dia que ela se tornou membro, ela falou assim, pastor, eu preciso falar rapidinho. Ela sentou, pegou do meu lado e falou assim, deixa eu falar, o meu ex-pastor falou isso mal de você, falou isso aqui, meu ex-pastor é isso. Eu falei assim, irmã, é o seguinte, se Deus te trouxe aqui, glória a Deus, mas aqui você não vai falar um pio do teu ex-pastor. Se eu te pegar falando mal do teu ex-pastor para qualquer outra pessoa aqui, você vai ser corrigida. Ela ficou me olhando. Mas ele falou mal de você. Eu não quero saber. Você não está honrando o teu ex-pastor. E outra coisa, eu falei para ela, sabe por que eu estou fazendo isso, sendo tão direto com você? Por quê? Porque se você faz isso com ele, um dia você vai fazer isso comigo. E nunca mais voltou para a igreja. Sabe, a realidade é, quando você entende, sabe, eu tenho um processo e eu tenho que servir no processo as pessoas. Enquanto eu estou nesse processo, estou servindo as pessoas, eu estou multiplicando o dom de Deus na minha vida. Agora, vamos lá, meu último ponto aqui é inclui vales. Fala comigo, inclui vales. Então, o primeiro ponto é inclui um plano maior, vocês lembram disso? Não viva só salvo, viva chamado. Faça as duas perguntas. Quais são as duas perguntas? Qual a atividade de Deus na minha geração e como é que eu posso participar disso, certo? Tá. O segundo ponto é que inclui vales, a missão é progressiva, você é fiel com um leão, para depois ser fiel com um urso, para ser fiel com um Golias, para depois ser fiel com uma nação. Amém? Tá? Toda mordomia é essencial para te levar para o próximo patamar. Lembra disso? 1 Pedro 4,10, acabei de ler, você vai servir, ou você vai ser um bom dispenseiro, quando você pegar a graça de Deus e começar a usá-la para servir aos outros. Fala comigo, aos outros. Esse aí que é a palavra-chave. Vamos lá. Davi usou sua funda e sua harpa para servir os outros. O que você tem hoje na tua mão? Talvez ele está falando assim, cara, cadê o cetro do rei? Deus está falando assim, não, hoje você tem uma harpa. Hoje você tem uma funda. Eu sei que você foi profetizado para ter um cetro de rei, mas hoje o que você tem na tua mão? Usa isso. Faz sentido? Último ponto, inclui vales. Os vales são quando, o que são os vales da vida? Os vales da vida são quando Deus apresenta obstáculos para te impulsionar para o próximo pico. Então toda vez que você estiver num vale, você entende que é um obstáculo, que se você vencer, você já pega embalo para pular para o próximo pico. Então deixa eu explicar o que é vale, ou melhor, o que é pico. Primeiro eu vou falar sobre pico. Pico é aquele momento, quem já teve aquele momento no meio de uma conferência ou de um culto abençoado, cheio de unção, você está adorando a Deus, está com as suas mãos levantadas, e você parece que você vai explodir, porque é tanta glória de Deus, você está sentindo o amor de Jesus sobre você, você está sentindo o amor do Pai, você está sentindo o poder do Senhor. Quem já teve esse momento? Você está chorando, você tem ranha, você tem tremedeira, você está ajoelhado, está deitado, está de pé, está pulando, fazendo tudo ao mesmo tempo. Quem já teve isso? Tá? Tá bom. Você está no pico. Você não sente no pico? Você não sente que você está perto do céu? Você não sente que o céu desceu para cima de você? Tá, deixa eu falar uma coisa. Você não foi feito para viver sempre no pico. O pico existe para te dar munição, para te dar um gás, para te dar um impulso, porque você vai pegar um vale daqui a pouco. Faz sentido? Não tem como você ser um crente que vive sempre no pico. Eu não estou o dia inteiro,
Se eu tivesse assim, eu não ia conseguir ajudar em casa, minha esposa, que era meu filho, não ia conseguir entrar no trabalho, no escritório para trabalhar, não ia conseguir viajar para pregar. Pense comigo, não é verdade? Você não ia conseguir levantar para estudar, você não ia fazer nada, você ia ser um inútil, você ia ser um fanático preso no teu quarto, escutando um disco de adoração lá, um CD, um iPod tocando, e você lá no chão chorando. É isso. Você faria isso o dia inteiro. Isso seria você viver de pico. O crente não foi feito para viver no pico constantemente. Você não foi feito para viver no pico. Você foi feito para ter pico, para entender quem Deus é, para entender aquilo que Deus fala que você é, para quando você chegar no vale você poder frutificar. Se você for a algum lugar, duvido que você consiga achar plantações no cume do monte. Aonde que está a frutificação? É no vale. Faz sentido? É no vale que você vai dar fruto. O que você está fazendo no cume do monte? Você está pegando visão. Você está olhando para o próximo vale e fala assim, uau, lá eu quero plantar alguma coisa, lá eu quero construir alguma coisa, lá eu quero frutificar. Você fala assim, uau, Deus, obrigado. E você começa a descer. E lá você tem que construir e fazer alguma coisa. E daí quando você termina e você passa pelo teu vale, aquele vale você olha para aquela horta, para aquele jardim, para aquela fazenda, para aquele edifício, para aquela cidade que você construiu, você fala assim, uau, e aquilo te dá gás para o quê? Subir para o próximo pico e receber mais visão. Faz sentido? Então inclui vales na tua vida. Você não tenha medo de vales e nem sinta que você é menos espiritual porque está passando por vale. O teu crescimento, fala comigo, o meu crescimento começa no fim da minha zona de conforto. O meu crescimento começa no fim da minha zona de conforto. Por que a gente fala sobre zonas de conforto? A zona de conforto, ela é confortável porque ela é boa? Não. Ela só é confortável porque ela é familiar. Se não está te desafiando, não está te crescendo. Se o que você está passando hoje não te desafia, você não está crescendo. Se o que você está passando hoje não te oferece desafios novos, dificuldades novas, desconforto, deixa eu te falar uma coisa, você está simplesmente no piloto automático. E acredita em mim, cara, você não quer viver tua vida no piloto automático. Porque do teu lado vai ter pessoas que estão pisando no acelerador e de repente, deixa eu te falar uma coisa, eu lidero organizações e eu falo para as pessoas que estão nas organizações, eu estou falando assim, ó, o Dunamis hoje, eu falo para a minha equipe de liderança, o Dunamis hoje está indo a 120 km por hora. Se você está no teu desenvolvimento pessoal de 80 km por hora, hoje a gente pode estar aqui, daqui a pouco eu estou falando assim, ó, não é porque eu não gosto de você, é porque você se tornou irrelevante à organização. Faz sentido? Se você não abraçar o fato que constantemente eu tenho que sair da minha zona de conforto, constantemente meu crescimento começa quando eu saio do conforto, constantemente eu tenho que ser desafiado, porque quando eu sou desafiado eu estou crescendo. Se você não abraçar isso como estilo de vida, eu falo, você pode estar na melhor organização, se a organização está indo a 120 km por hora, se você estiver a 119 km por hora, é questão de tempo, você vai ficar para trás. Hoje a pergunta é, qual que é a velocidade da organização da qual você faz parte? Eu sei que você tem líderes excelentes aqui. Eu sei que você tem líderes que são totalmente a favor e empurram o progresso. A minha pergunta é, qual que é a velocidade da organização na qual você faz parte e qual que é a velocidade que você está correndo? Porque se você não estiver acompanhando, não é que o líder não gosta de você, não é que o pastor não foi mais com a tua cara. Antigamente eu ia lá na casa do pastor, a gente fazia um churrasco junto, a gente ia... Meu irmão, você tem que entender, as coisas progridem, as coisas não ficam paradas, constantemente se você começa a ver, cara, a organização que eu faço parte, seja isso a tua empresa, seja isso a tua igreja, seja isso, seja o que for, uma agência de publicidade, seja isso até um time de futebol, um time de esporte, se eles estão num pique, num progresso, abraçando o desconforto, o crescimento fora da zona de conforto, e você não quer sair da tua zona de conforto, é questão de tempo, você vai se tornar irrelevante à tua organização. Então entenda, inclui vales. Os vales são os momentos que são fora da tua zona de conforto. E se você abraçar aquilo, cara, você vai continuar progredindo como líder. Faz sentido o que eu estou falando? Então, olha só, uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Olha isso aqui, abre comigo 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12. Versículo 9.
Isso aqui é Paulo, e eu vou terminar com esse último versículo. Paulo diz isso. Paulo cita o que Deus falou para ele, tá bom? Então aqui Paulo está falando, ó, o que Deus me disse é: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa. Fala comigo, poder perfeito. Então, você está falando aqui, ó, Paulo está falando que existe uma versão do poder que é o perfeito. Ele fala assim, ó, Deus fala para Paulo, o meu poder se aperfeiçoa. Olha que coisa louca. Deus está falando que existe uma versão perfeita do poder dele. Em outras palavras, ele está falando assim, Paulo, você pode ter poder, não é o poder aperfeiçoado, mas você pode ter o poder. Paulo, você pode ter o poder aperfeiçoado, mas para você ter o poder aperfeiçoado, Paulo, você tem que me dar alguma coisa aqui para eu poder depositar o poder aperfeiçoado. Porque o poder aperfeiçoado, a versão perfeita do poder, ela só é depositada, ela só aterriza sobre um heliporto chamado fraqueza. Então ele fala assim, cara, Deus não é tão gracioso que ele reserva a versão perfeita do poder dele só quando nós apresentamos para ele uma fraqueza. Sabe por que eu acho que Deus faz isso? Porque ele fala assim, isso aqui é minha opinião, tá? Às vezes eu ficava perguntando, Deus, por que o Senhor reserva o teu poder perfeito quando eu apresento uma fraqueza? O Senhor falou, Paulo, a minha graça é suficiente, porque o meu poder perfeito só entra em cena quando você traz uma fraqueza para entrar em cena também. Deus, por quê? E o Senhor começou a falar para mim, Ele não se aperfeiçoa em cima do teu pecado, Ele se aperfeiçoa em cima da tua fraqueza. Você pode ser fraco e ser puro ao mesmo tempo. Faz sentido? Porque você é fraco não quer dizer que você está pecando. Deus, eu sinto uma fraqueza, eu tenho uma fraqueza, não quer dizer que você está com pecado. Você pode ter fraqueza e ao mesmo tempo estar limpo de pecado. E o Senhor fala assim comigo, sabe? Theo, você quer ver o poder perfeito que eu tenho para depositar sobre a tua vida? Sim, Deus, eu quero. Se livre dos seus pecados, tenha um arrependimento dos seus pecados, seja puro, mas apresenta para mim a tua fraqueza. Pai, eu tenho uma fraqueza nessa área. Pai, eu tenho um problema aqui com a minha ira. Pai, eu tenho um problema aqui com pensamentos impuros. Pai, eu tenho um problema aqui com inveja. Pai, eu tenho um problema quando eu começo a ter muito dinheiro na minha mão, eu começo a perder a noção das prioridades da vida. Pai, eu tenho muito problema quando eu começo a ver que a minha vida social, ela é muito ativa e eu começo a perder o centro das coisas. Pai, eu tenho problema, uma fraqueza aqui com medo e com ansiedade. Quando eu não consigo ver o dia de amanhã, eu tenho essa fraqueza. Não quer dizer que você está com pecado nessa área. Faz sentido? Mas você está ciente, isso aqui é a minha fraqueza. E o Senhor fala assim, ó, quando você apresentar a tua fraqueza, daí eu posso vir com o meu poder perfeito. Se você não apresentar uma fraqueza, só vem só com o meu poder. Sabe por que eu pensei, Deus, por que o Senhor faz isso? Eu sentia Deus um dia falando para mim, porque se você não vem com fraqueza e eu apresento o meu poder perfeito, você vai pensar que o meu poder perfeito é oriundo da tua virtude. E daí eu te levo para você cair na sua soberba. E eu te amo demais para ver você cair no teu próprio orgulho. Então, na verdade, a tua fraqueza é a tua proteção, para que eu venha com o meu poder perfeito, porque quando você fala assim, Deus, o Senhor apareceu naquela reunião, cara, mas 30 minutos antes de começar a reunião, eu estava chorando de pavor, porque eu me sentia completamente inadequado, desqualificado para poder pregar para aquele povo que estava faminto por um encontro com Deus, e mesmo assim o Senhor apareceu. Deus falou, eu apareci porque você sabia que você era desqualificado. Porque se você pensasse e se sentisse forte, você pensaria que era a tua glória, você roubaria a glória de mim. Faz sentido? Por isso, quando você se sente fraco, é teu maior trunfo. Quando você se sente, Deus, eu me sinto qualificado. Deus fala, por isso que eu vou te usar. Deus, eu me sinto um pouco desconfortável. É isso mesmo, é isso que você tem que sentir. Eu venho, eu vou entrar em cena, pode ficar tranquilo. Então o que eu entendo? Eu falo assim, Deus, o teu poder perfeito é que nem um helicóptero. Só que esse helicóptero só vai pousar no heliporto da minha fraqueza. E Paulo fala, eu tenho um espinho na carne. Tantas vezes eu pedi, Deus, tira esse espinho da carne. E o Senhor fala assim, eu não posso tirar esse espinho da carne. Porque no momento que eu tiro esse espinho da carne, eu não posso aterrissar com o meu poder perfeito no teu ministério, Paulo. Eu
nunca teve outro apóstolo tão importante, tão poderoso como Paulo. Porque eu imagino que Paulo, ele falava assim, ó, aqui ó, meu espinho na carne. Ele talvez estava diante da igreja de Gálatas e falava assim, Deus, olha esse povo dos Gálatas. Deus, como que eu vou ministrar para essa igreja da Galácia? E o Senhor fala assim, apresenta. Ei, eu tenho fraquezas. O Senhor vinha com poder perfeito. Bom, explodia aquela igreja. Deus, como que eu vou evangelizar? Como que eu vou construir uma igreja aqui em Corinto? Ei, Corinto, eu também tenho fraqueza. Aí Deus fala, muito bem, agora você me deu ele de Porto. Ele desce com o poder perfeito dele. Faz sentido? Então, inclui processos e vai incluir vales. Cara, você vai conhecer Deus no vale como você nunca conheceria Ele no pico. A tua dor tem que ser o teu dom. Eu não estou falando que o teu pecado vai ser teu dom. Estou falando que a tua dor vai ser o teu dom. Eu tive um pai biológico que saiu quando eu tinha 8 anos de idade. Meu pai pastoreava a igreja que hoje eu sou pastor. Ele pastoreava junto com a minha mãe. E a equipe apostólica que supervisionava a nossa igreja, um dia confrontou meu pai acerca de um adultério. E na verdade a gente cresceu sabendo que meu pai vivia uma vida dupla. Na verdade a gente sabia que meu pai também não era fiel com as finanças da igreja e que meu pai tinha um problema com álcool. E na verdade minha mãe sofreu muito com meu pai. Porque minha mãe é aquela mulher de Deus forte pra caramba que falou assim, eu tomei um voto no altar e se eu tiver que morrer eu vou honrar o meu voto. Muitas vezes depois na minha adolescência eu questionava por que minha mãe nunca catou e largou e vazou. Eu respeito as convicções da minha mãe. Mas eu lembro que quando a gente era criança, a única coisa que eu tinha era medo do meu pai. E eu via ele todo domingo. A igreja lotada, ele pregando, as pessoas admirando ele. E eu sabendo, cara, eu sei que depois, quando ele sai do púlpito, ele não é isso aí. E sabe, uma coisa que eu comecei a entender é que quando ele saiu, eu tinha 8 anos de idade, ele confessou o adultério dele perante a igreja inteira no domingo de manhã. Era o aniversário da minha irmã. Minha irmã fazia 5 anos de aniversário. No aniversário dela, ele confessou e falou o seguinte: eu não me arrependo do que eu fiz, eu estou aqui, estou entregando o pastorado, eu estou largando a igreja, estou largando minha família, pegou as coisas e vazou e nunca mais voltou. Então ele saiu quando tinha 8, minha irmã tinha 5. E uma das coisas que eu comecei a entender é, Deus, eu tenho essa dor. Por que meus amigos têm pai e eu não tenho pai? Por que eles têm a oportunidade de ter pai e eu nunca vou ter isso? E por muitos anos, quando eu falo muitos anos, eu falo talvez de 18 a 20 anos eu carreguei essa dor. Deus, por quê? Acho que eu fui ter uma cura plena com meus 26, 27 anos. Deus, por quê? E o Senhor começou a falar comigo. Eu lembro que uma temporada, logo antes de eu chegar no Brasil, em 2008, eu fiquei 11 anos fora do Brasil, voltei em 2008. Quando eu cheguei em 2008 no Brasil, o Senhor começou a falar para mim, abraça isso, eu vou usar isso. Eu vou usar isso, isso aí é teu dom. Essa é a tua dor, mas se você abraçar a tua dor, vai se tornar o teu dom. E sabe, hoje eu falo para você que, por mais que eu venha a ser uma pessoa que eu me considero jovem, eu tenho tido pessoas que falam para mim, cara, você é meu pai na fé. Eu abracei essa dor. A ferida de não ter pai. A ferida de não ter pai me faz conseguir entender quem não tem pai. E me faz conseguir suprir a necessidade de quem não tem pai de uma maneira que o cara fala, meu irmão, eu estou contigo, eu entrego, vamos embora, mas vou para a guerra contigo. Você conseguiu tocar um lugar na minha ferida que ninguém tocou. Desde que meu pai vazou, nunca ninguém tocou. Mas por que eu estou tocando aquele lugar? Porque eu estou falando, Deus, isso aqui é minha fraqueza. Se o Senhor me der graça, eu quero alcançar esse cara. Se o Senhor me der graça, eu quero alcançar essa geração. Você tem uma fraqueza, eu tenho uma fraqueza. Se você conseguir abraçar a tua fraqueza, abraçar a tua dor, e uma das maneiras que você abraça a tua dor, uma maneira prática, é você confessar. Cara, eu sou fraco nessa área. Você vai para o teu líder que você confessa, líder, eu estou fraco nessa área. Mas cara, ora comigo para que Deus venha aperfeiçoar o poder dele nessa área da minha vida. Eu falo para você que Deus tem uma maneira que só Ele consegue pegar a tua dor e transformar ela no teu dom, pegar a tua fraqueza, fazer dela um lugar que vai anfitriar o poder perfeito de Deus. E aonde o inimigo, sabe por que Deus faz isso? Porque Deus tem prazer de fazer aquele lugar aonde abundou um pecado superabundar a graça. Deus tem prazer em
fazer aquele lugar que o inimigo pensou que ele intentava para mal, ele transformar para bem. Deus tem prazer de fazer aquele lugar que parecia que o mal ia triunfar. Deus fala, eu tenho prazer, eu faço questão de eu ver você prosperar nessa área. Faz sentido? E quando você oferece para Deus, você fala assim, no vale, é só no vale que você vai conseguir entender isso. E olha só, quero terminar com isso aqui. Quando você começa a ter esse entendimento, são os processos nos vales que produzem frutos. Os encontros sobrenaturais, as profecias, elas são os pontos altos, são os picos. Mas entre um ponto alto para o outro, sempre vai existir um vale. Abraça o teu vale, abraça a tua fraqueza. Como um líder, você vai passar por isso. Abraça isso. Quando você está no vale, você começa a crescer de dentro para fora. Quando você está no pico, você cresce de fora para dentro. Uma coisa que eu falo para todos os meus líderes, cara, nós temos que ser muito maiores por dentro do que por fora. Mas o dono já está sendo conhecido. Vamos esconder. A gente tem que ser maior por dentro e por fora. Sabe por quê? Porque se você não for maior por dentro e por fora, você não é sustentável. Você é só uma carcaça, você é espuma. O que quer dizer você ser maior por dentro e por fora? É quando você tem uma produção maior do que a tua demanda. Pensa nisso. Você tem pessoas fazendo demanda em você. Você vai para liderar a tua célula, tem 10 a 15 pessoas falando, ei líder, ora por mim cara, líder, me dá um conselho, líder, me explica esse versículo, líder, vamos, cara, me aconselha nesse negócio, líder. Você tem muita demanda. Você está numa empresa, a empresa inteira está falando assim, chefe, o que é isso que eu faço com isso? Chefe, você tem muita demanda. Deixa eu falar uma coisa, se você quiser durar até o final, você tem que focar em você ser maior por dentro do que por fora, porque se a tua produção for inferior à tua demanda, você vai falir. Contanto que a tua produção seja maior que a tua demanda, você é sustentável. No vale você cresce por dentro. No pico você está em exposição. Mega Blaster, Apostle, Bishop, esse cara, é o cara. Agora, no vale, cara, ninguém te vê. No vale Deus está te construindo, O vale é você ir, sabe o que é vale? É que nem o Rocky Balboa. Quando o cara ficava lá na academia, trancado, ninguém via, ele estava lá. E o Ivan Drago estava lá com toda a imprensa lá. Vocês lembram? Vocês não assistiam, né? É só eu que sou mais velho aqui. Vocês assistiram já o Rocky 4? É o melhor filme, né? Ivan Drago é pico. Rocky Balboa, vale. Na hora do vamos ver quem que tinha mais. Faz sentido o que eu tô falando? Eu vou te dar a última equação. E eu termino com isso. Oposição externa, se você estiver anotando, anota isso aqui, porque se eu tivesse uma lousa eu escreveria, mas só eu vou falar e você vai sacar. Oposição externa, entre parênteses, vales. Mais, adição, tempo limitado, em outras palavras, teu tempo aqui na terra. Igual, mais chamado divino, é o teu chamado, não ser só salvo, mas ser chamado, igual senso de urgência. Vou repetir isso que eu falei, vamos lá. Oposição externa, mais tempo limitado, mais chamado divino, igual urgência, ou um senso de urgência. Sacou o que eu estou falando? Você tem que entender, cara, eu vou resumir essa equação para você. Você vai pensar assim, eu tenho um chamado. Você tem chamado? Tá? Fala comigo, um dia eu vou morrer. Você tem tempo limitado. Eu tenho oposição. Fala comigo, eu tenho oposição. Você tem que começar a pensar, eu tenho oposição, eu tenho um chamado e um dia eu vou morrer. O que faz você fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho um senso de urgência, eu tenho que me desenvolver, eu tenho que fazer o que eu tenho que cumprir, eu não posso ficar parando, eu não posso ficar só parado assistindo série de Netflix na madrugada inteira, eu não posso ficar só no WhatsApp, eu tenho que começar a consumir conteúdo, eu preciso buscar Deus, eu preciso jejuar, eu preciso falar, não posso deixar esse tempo passar, porque quem sabe eu não vou ter semana que vem para falar de Jesus para aquela pessoa. Quem garante que essa porta vai abrir de novo na minha frente? Eu tenho que pegar essa oportunidade agora, eu tenho que estar pronto quando essa oportunidade chegar. Faz sentido? Você tem que carregar dentro de você o senso de que
você tem um tempo limitado nessa terra. Você tem que carregar dentro de você que você tem um chamado de Deus, um chamado divino. Você tem que carregar dentro de você que você está num lugar onde você vai receber oposição externa, e isso vai gerar dentro de você um estilo de vida de urgência. Eu tenho que me desenvolver, eu tenho que crescer, eu tenho que me desenvolver, eu tenho que liderar. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Deus, eu quero te agradecer por cada líder que está aqui. Eu te agradeço porque a tua palavra diz que a tua graça é suficiente. Eu te agradeço, Pai, porque a tua palavra diz que quando nós apresentamos as nossas fraquezas a ti, o teu poder perfeito aterriza sobre elas. E Pai, hoje nós sabemos que nós temos uma missão, uma incumbência, e nós iremos só cumpri-las através da tua graça. Mas hoje nós queremos ser intencionais. Nós queremos entender, Pai, que é algo muito maior do que nós mesmos. Nós queremos entender que é um progresso. Nós dizemos sim ao teu processo. E nós queremos entender, Pai, que o Senhor constrói coisas dentro de nós nos vales. E nós queremos ser fiéis em crescer na zona, fora da nossa zona de conforto. Eis-nos aqui, Senhor Deus. Causa, eu peço agora, Pai, põe tua mão no teu coração onde você está. Eu oro agora em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor vai estar incutindo em nós, Espírito Santo. Transfere sobre esses meus irmãos agora um senso de urgência, Pai. Um senso de urgência, sabendo que nós temos um tempo limitado aqui na terra. Nós carregamos um chamado divino. Nós sim teremos oposições, mas, Pai, o Senhor nos chama para algo maior. E nós queremos ser bons mordomos do nosso tempo, nossa energia e da unção que o Senhor tem estabelecido sobre nós. Muito obrigado, e que o Senhor nos abençoe para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Obrigado.